Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate. Eu pediria a você, em especial, que deixasse o seu comentário, que se engajasse nesse vídeo, porque eu preciso realmente saber se o que eu estou transmitindo para vocês em termos de reflexões é apropriado ou não. Porque eu leio todos os comentários, eu já falei isso para vocês, inclusive por algumas vezes reformei as minhas opiniões e o meu tom, quando assim observei que o comentário em questão era profícuo. Então eu quero pedir a você aí para se engajar nesse vídeo, realmente para deixar o seu comentário, porque esse tema é muito importante, envolve o destino do Flamengo no ano de 2023. Eu queria pedir a você, além disso, para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E ali na descrição do vídeo eu estou deixando dois links, um de acesso à plataforma 1xBet com o código promocional Fernando Gil RN. Tenho certeza que você vai se divertir, você pode começar inclusive a fazer esse experimento no jogo de hoje, daqui a pouco, do Real Madrid contra o time lá do Egito, que ironicamente também vai decidir o próximo adversário do Flamengo, só que não na final, mas na disputa pelo terceiro lugar. Isso é ridículo, é absolutamente ridículo, e eu desde já quero te dizer que não vou assistir essa partida porque isso é ridículo, isso eu não consigo entender. Bom, mas independente de tudo isso, experimente ali a plataforma 1xBet, tenho certeza que você vai gostar. E também tem um link para você baixar o OneFootball, que aliás eu quero dizer a você que se você não tem, você já deveria ter baixado há muito tempo. É gratuito e não pesa nada no seu celular, na memória do seu celular. Vai lá e você vai encontrar no jogo de ontem explicações plausíveis para a derrota do Flamengo contra o Al Hilal, aquela vergonha, que inclusive, quero aqui iniciar o tema, foi objeto, por óbvio, da entrevista que o Vitor Pereira deu após a partida de ontem, quando ele, a cada pergunta que respondia, se complicava ainda mais. Sabe por quê? Porque é um treinador vaidoso e que não faz autocríticas. E aquele que não faz autocríticas não promove melhorias no seu trabalho. Eu começo a dizer a vocês o seguinte: tem muita gente aí, e eu não estou falando isso a partir de ontem, e não estou falando isso a partir da derrota contra o Palmeiras na Supercopa, eu estou falando isso há muito tempo. Tem muita gente aí que insiste em dizer que o Vitor Pereira tem a mesma filosofia de futebol que o Mister. É inacreditável dizer uma coisa dessas, é uma heresia. Cheguei até a brincar ontem que se a FIFA tivesse ali um núcleo policial dentro da instituição e que, na verdade, se inteirasse de que alguém fale algo assim, tão absurdo, que essa pessoa seria proibida de falar de futebol pro resto da vida, porque não é possível que alguém queira comparar a filosofia do Mister com a filosofia do Vitor Pereira. Isso não ficou claro só dentro do campo. Isso para mim já tinha ficado claro quando eu estudei os jogos que o Vitor Pereira fez, em especial aqueles contra o Mister, aquele, inclusive, que o Mister chegou a se ajoelhar, não ao Vitor Pereira, mas à injustiça que foi o resultado daquela partida. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente aí passando aquele paninho básico e irresponsável para o Vitor Pereira num momento como esse, e estão apresentando ali nos seus comentários essa foto do Mister ajoelhado com o Vitor Pereira em pé. Isso é absurdo, isso é ridículo, isso aí só pode ser coisa de anti-rubro-negro, você querer comparar o treinador que realmente nos gerou tantas glórias, o treinador que oprimia os adversários, o treinador que pensava no ataque intermitentemente e através do ataque, através da forma agressiva como atuava dentro do campo, sob o ponto de vista ofensivo, futebolístico, claro, através daquela maneira conseguia se defender muito bem. É inacreditável que qualquer pessoa, mesmo a mais neófita no futebol, consiga querer provar para si própria que o Vitor Pereira é igual ao Mister. Mas não é de jeito nenhum. Mas não se compara de maneira alguma. O Vitor Pereira não tem condições de ir ao vestiário, abrir o armário do Mister para poder pegar a chuteira dele, para que ele possa participar de treinamentos. Muito menos ter a mesma filosofia que ele. Se não, vejamos, reparem bem,
na entrevista que ele deu ontem, completamente desprovida de autocrítica. Ou seja, a pedagogia da diversidade ali não vai funcionar, porque ele acha que ele está certo em todo momento. Vamos começar ali pelo que ele falou. A arbitragem pode ter sido tendenciosa? Pode, eu não tenho dúvida, talvez. Mas isso não explica exatamente os problemas que ele próprio causou. Se ele fala que a arbitragem é provocativa, cabe a ele como líder tranquilizar o elenco, que era algo que o mister fazia. Cabia a ele tranquilizar o elenco, como líder que ele deve ser. E, no entanto, ele ficou ali impassível, apenas reclamando do que o árbitro propunha ao jogo. No meu entendimento, o cartão amarelo do Gerson foi errado? Foi. Pode ter contribuído também para a derrota do Flamengo? Pode, mas não foi o árbitro que mandou ele tirar o De Arrascaeta do campo. Não foi o árbitro que mandou ele tirar o Everton Ribeiro e deixar o time sem meias quando o Flamengo precisava atacar. Não foi o árbitro, meu amigo, é preciso que você entenda isso, que desmontou aquele losango do Dorival, expondo o Gerson da maneira que expõe dentro de campo. Não obstante, não quero aqui deixar de culpar o Gerson pela imaturidade inacreditável dele de ter feito aquele pênalti e de ter concorrido para a derrota do Flamengo. Também não quero desculpar o Gerson por ter chegado no Flamengo aqui e não ter apresentado o mesmo futebol até agora no time do Flamengo, que inclusive me fez comemorar a sua chegada aqui. Não é ausentar, não é excluir o Gerson da culpa, não, porque ele tem muita culpa sim, mas cabia ao Vitor Pereira tranquilizar o elenco todo. Quero eu perguntar a você aqui, foi o árbitro de vídeo que na verdade fez com que o Vitor Pereira agisse dessa maneira? É o árbitro de vídeo? É o árbitro de campo que escalou o Santos ali mais uma vez, e o Santos contribuindo ali decisivamente para a derrota do Flamengo também, por uma outra vez? O árbitro é o responsável pela escalação? O árbitro é o responsável pela esquematização tática? O árbitro ali é o responsável pelas substituições, pelas palavras que o Vitor Pereira dá ao time? Não, não é. Não é. Então não pode usar a arbitragem de ontem como muleta. Não dá para ficar com o treinador ali o tempo inteiro, que ao invés de fazer uma meia-culpa e entender que o trabalho está ruim, não dá para fazer isso o tempo inteiro e esquecer ali o que está de errado, porque se ele não faz autocrítica, não vai ter melhoria. Eu quero te falar uma coisa que eu falei ontem na live, depois que eu me inteirei da entrevista que o Ramon Dias, o técnico do Al Hilal, falou. O Ramon Dias disse que os atacantes do Al Hilal flutuavam nas costas dos volantes do Flamengo. Você sabe o que significa isso? Significa que tem uma linha aqui, defensiva, e que tem uma linha de volantes. E que os atacantes do Al Hilal flutuavam nessa linha, exatamente como, entre essas linhas, exatamente como aconteceu no jogo contra o Palmeiras, quando os atacantes e meias do Palmeiras também recebiam as bolas entre linhas. Vocês acham que isso aí, e aí o técnico do Al Hilal, Ramon Dias, disse que os volantes do Flamengo não diminuíam a distância, não marcavam sob pressão, que os volantes do Flamengo não marcavam sob pressão. Aliás, eu posso dizer também dos atacantes, eu posso dizer também dos defensores, eu posso dizer do time inteiro. Mais um motivo para que eu diga para vocês que é uma heresia comparar a filosofia do mister, a organização tática do mister, a ideia de futebol do mister com a do Vitor Pereira. Mas ontem, quando o técnico do Al Hilal deu essa entrevista, ele não fez uma crítica aos volantes. Quando ele disse, não, os volantes não marcavam sob pressão e os nossos atacantes flutuavam entre as linhas do Flamengo, entre a linha defensiva e a linha de volante. Sabe o que é isso? Isso é uma crítica ao Vitor Pereira, ao trabalho dele. O que o Ramon Dias quis dizer é o seguinte, como eu falei para vocês ontem, logo após a entrevista na live que eu fiz à noite, eu fiz duas, né? Uma de pós-jogo e a outra começando às 11h15, depois das entrevistas, porque eu queria me inteirar do que eles falaram. Isso aí é uma crítica ao trabalho do Vitor Pereira. Isso é uma galhofa ao Vitor Pereira. Na verdade, o que o Ramon Dias ali falou é que ele era desorganizado. E ele ficou ali nitidamente constrangido, disse que o Al Hilal não tinha chegado muitas vezes, mas
era notável que realmente os atacantes flutuavam sim nas costas dos volantes e antes da linha defensiva, a qual os volantes são obrigados a proteger. Foi assim que o Al Hilal jogou ontem, explorando essa desorganização tática, essa falta de critério na montagem das linhas, essa falta de observância do Vitor Pereira, que fica ali impassível, que aliás é uma outra característica completamente diferente do Mister, porque o Mister era histriônico, o Mister ralhava o tempo inteiro com os jogadores, o Mister chamava atenção, admoestava, gritava. Eu duvido que algo daquele nível fosse acontecer com o time do Mister ontem. Tenho certeza absoluta que não. Então é o seguinte, foi uma crítica a ele, foi uma vergonha, não foi uma crítica aos volantes. Tem muita gente achando aí que o Gerson e que o Thiago Maia foram os objetos da crítica do Ramon Dias. E não, ele estava falando da desorganização desse time. Então, pelo amor de Deus, você aí, meu amigo, querer comparar o Mister com o Vitor Pereira, se você estiver falando sério, você só pode estar sendo mal influenciado. Porque até agora, eu digo para vocês o seguinte, o trabalho é péssimo, o trabalho é horroroso, e ele próprio sinaliza, pelas entrevistas, pela entrevista que ele deu, culpando ali a arbitragem, ele próprio sinaliza que não vai fazer uso, infelizmente, da pedagogia da diversidade, ou seja, aprendendo com os erros para poder arrumar o time do Flamengo ali dentro do campo. Então, meus amigos, por exemplo, para vocês, como símbolo da minha indignação, daqui a pouco vai começar um jogo aí que vai definir o resultado do Flamengo. O próximo adversário do Flamengo. Mas só que pela disputa do terceiro lugar. Não é possível que você aí, rubro-negro, não se indigne com isso. Não é possível que você diga a mim que eu seja viúva do Mister. Porque se for para assumir isso, não tem problema nenhum. Eu realmente vou assumir que seja. Porque é muito melhor, vou voltar a repetir, ser viúva do Jorge Jesus do que ser noiva desse treinador aí, meu amigo, que na verdade não apresenta nada além da desorganização, além da vaidade e da falta de preparo, inclusive para que possa gerir o time a contento. É um treinador, meus amigos, que faz o óbvio. É um treinador que ainda não propôs soluções para o Flamengo em momentos difíceis. O que é que eu esperava do Vitor Pereira ontem? Eu digo assim, bom, agora é a hora do técnico. Quando o time foi para o intervalo, e o que ele faz? Traz o time de volta sem o De Arrascaeta, traz o time de volta sem o Everton Ribeiro, passado algum tempo, o time completamente desprovido de criatividade e atacando de maneira aleatória. Essa foi a solução que ele encontrou? É esse cara mesmo que você quer comparar ao Mister? Não obstante, ele pode dar algumas alegrias ao Flamengo ainda. Sim, pode, durante esse ano. Mas qual foi a solução que ele deu ontem para um problema complexo que o Flamengo enfrentava dentro de campo? E você aí não quer que eu reclame dessa comparação infame entre o Mister e o Vitor Pereira? O que aconteceu ontem, meu amigo, não é reflexo de pouco tempo de trabalho. O que aconteceu ontem é uma sinalização de que o companheiro não tem preparo emocional e não sabe realmente propor alguma coisa que configure uma surpresa para o time adversário. E assim é que eu vou pensar. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, baixe o link que está aí do OneFootball e acesse a plataforma 1xBet com o código promocional do canal. Mais tarde tem uma live. Saudações rubro-negras.